Nós estamos aqui porque setembro, o mês dedicado à prevenção do suicídio, né? Então nós estamos no setembro amarelo, né? E nós, acho que como dentistas, não podemos fazer nada para a prevenção do suicídio e muito menos para a saúde dos nossos pacientes. Mas nós, como cirurgiões dentistas, profissionais da saúde, quem sabe tão logo mude essa nomenclatura para médicos orofaciais, temos muito a acrescentar para a saúde dos nossos pacientes. Nós sabemos, né, professor Joel, que o suicídio muitas vezes vem precedido de angústia, vem precedido de uma depressão, de uma tristeza, né? O que o fígado tem a ver, professor Joel, com esse processo de angústia, de tristeza, de depressão, que são processos que podem estar levando ao suicídio? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, meu querido André, porque o fígado é o pano de fundo de tudo o que acontece com relação que necessita ser filtrado no meu organismo. Então, para você ter uma ideia, tudo que entra pela questão enteral, pela boca, ou pela questão parenteral, vai ter uma passagem, pelo menos uma primeira passagem no fígado. E essa primeira passagem é desde alimentos até o que eu cheiro, até os componentes do cheiro, alimentos, os gostos, as injeções, os medicamentos, tudo vai ter que ter uma primeira passagem pelo fígado. E nessa primeira passagem, o fígado reconhece o medicamento, o alimento, etc., ele marca, e quando esse medicamento, etc., volta, a segunda passagem ele filtra, ele manda embora. Ou seja, desde alimentos, cheiros, etc., mas esqueceram de colocar uma coisa na medicina ortodoxa. Os meus pensamentos também são filtrados no fígado. E você vê, esse setembro amarelo me fala de uma questão hepática. Como é que o cara fica quando ele tem questão hepática? Ele fica amarelo, ictérico, né? E essa icterícia normalmente é amarela. E esse amarelo nos remonta, né, a questão de como o fígado é importante nesse sentido. E o fígado tem tudo a ver com o trabalho do cirurgião dentista no seguinte sentido, de que respirar bem, deglutir o alimento e fazer com que o paciente entenda a questão dos bons pensamentos, isso se torna primordial para que a gente possa ser um agente eficaz na questão da prevenção do suicídio. Então você falou mesmo nos pensamentos, e esses pensamentos desarmoniosos são um dos elementos que causam adoecimento. O adoecimento, segundo Bruce Lipton, tem 3 origens básicas. Primeiro, o trauma físico e o trauma em nível eletromagnético. Esse trauma eletromagnético hoje é destrutivo. O segundo elemento seria produtos da petroquímica e da química dos alimentos. Os alimentos hoje são contaminados e o fígado é o responsável por essa filtração inicial. Produtos da petroquímica também fazem com que haja destruição na questão desse fígado, dos plásticos, os cheiros, né? Na parede você passa uma tinta nova, um tapete novo, um carpete novo, que seja, todos esses elementos são extremamente prejudiciais para o fígado. E por último, mente e pensamentos desarmoniosos. E essa desarmonia é a responsável por fazer com que haja também uma resposta ruim no sentido do fígado daquele que já está com a tendência depressiva ser levado para a questão do suicídio. Muita gente não consegue entender funcionalmente os órgãos mais importantes do corpo, que é da competência do cirurgião dentista, que são nariz e boca. Sim, isso. Nós conseguimos ficar, às vezes, alguns dias sem tomar água, né? Mas a gente não consegue ficar 3, 4 minutos sem respirar. Sem respirar. Né? Perfeito. Então a gente está ali cuidando dessa função respiratória, concordo plenamente da questão alimentar. Dentro de tudo isso, a medicina esquece de falar da boca. Por quê? Porque o alimento, ele é da boca para fora. Então aqui eu tenho H2O, que é um alimento, e é H2O daqui. A questão da mastigação, eu preciso mastigar o alimento, mastigar a água, que eu misturo esse alimento com a minha saliva, que eu inicio o processo digestivo dele, ele se modifica.
É totalmente diferente. O que eu engoli já não é mais H2O. Ele é H2O com todas aquelas substâncias que tem na minha saliva, com a substância da deglução, a nossa boca está funcionando, eu vou lá para dentro e aquilo vai se tornar um nutromento ou um nutromedicamento, ou seja, uma coisa que vai me nutrir ou uma coisa que vai me curar. Então, nesse sentido, né, o que uma boca que não funciona consegue atrapalhar ainda mais o funcionamento de um fígado, por exemplo? Nós sempre, André, temos que observar o organismo, o corpo como um todo. A boca e o nariz, eles estão sob o domínio do quinto chakra. O quinto chakra, nas medicinas Ayurveda e na medicina chinesa, é um elemento da comunicação, um elemento de, como eu falo, é o elemento da minha colocação. A minha colocação faz com que eu tenha a minha postura no mundo. O fígado é um elemento que está diretamente ligado a isso, porque o fígado tem ligação direta com a tireoide. A minha tireoide, ela passa a sofrer quando, por exemplo, eu não consigo me expressar, ou quando eu não consigo me colocar nesse mundo, e daí vem pessoas com câncer. Muitas pessoas me procuram com câncer de quinto chakra, tanto de tireoide, quanto de língua, quanto de suor de boca. E eu simplesmente digo, olha, você não consegue se expressar como ser humano. Você não fala. E a história bate. A partir do momento que a gente entende isso, a gente entende que o fígado está com ligação direta com a tireoide, que tem ligação direta com o quinto chakra, que trabalha boca e nariz, que são os principais elementos para a manutenção de uma vida, no mínimo, que vale a pena ser vivida. Porque vegetar, muitas vezes, a gente consegue. Canso de ver pessoas que não respiram, que não têm respostas no nível boca e nariz horríveis, ou seja, o nariz não permite nem abertura da válvula nasal, a boca é um elemento que faz a respiração bucal porque o nariz não funciona, e com isso a gente vê muitos casos da questão do quinto chakra, principalmente a questão da tireoide, da tireoidite Hashimoto ou hipertireoidismo, ligado diretamente ao fígado. O fígado é um elemento que está no sistema digestivo, a boca também está. Ele tem ligação direta com, por exemplo, com a resposta dos intestinos. Intestinos que trabalham mal vão ser elementos que muitas vezes estão ligados a pessoas que respiram mal. Na medicina chinesa, o pulmão está ligado diretamente ao intestino grosso. Então, pessoas que respiram mal são pessoas que normalmente desenvolvem disbioses. E essas disbioses vão atacar diretamente o fígado. O fígado tem dezenas de trabalhos, né, na detoxificação do organismo, desde glicinação, glucuronidação, sulfatação, metilação, acetilação, tudo que ocorre no fígado, nesse nível, é afetado diretamente por aquele que mal respira. Então é uma ligação interessante que nós, como cirurgiões dentistas, conseguimos entender, mas que muitas vezes a medicina ortodoxa não liga. Por que o médico ortodoxo vai querer saber se o cara tem dente, se ele respira, se ele é dentro, se ele tem vazio bucal? Não interessa. Por que o dentista ortodoxo vai querer saber do fígado do seu paciente? Mal vê doença periodontal e mal vê cárie, quando não é realidade. Muitas vezes, a cárie já é uma resposta da questão hepática, o fígado clamando por socorro há anos, né? No seu desenvolvimento, principalmente caninos, e pré-molares, você desenvolve cáries nesse nível, o fígado está clamando há anos e o dentista pensa que a cárie é causada, tá bom, por bactérias, tudo bem, cada um pensa como quer. Então, André, esse mês deveria ser todos os meses, né, amarelos com relação ao suicídio, nos faz reportar a ideia da importância crucial da odontologia miofuncional e da terapia neural, que passa a entender tudo isso e passa a tratar o fígado de uma maneira mais gentil.